não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Do canal, tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoios e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Um movimento político tem que se estudar não a partir dos seus ideais últimos e nem do seu discurso ideológico, porque discursos ideológicos mudam, é só você estudar um pouco. Você pega o livro do Kolakowski, né? Main Currents of Marxism, você vai ver quantas correntes ideológicas existem dentro, só, não estou falando do movimento comunista, do movimento socialista da esquerda, só do marxismo no sentido estrito. Correntes ideológicas são mais de 100 dentro do marxismo. Então, evidentemente, se for para você esperar uma definição ideológica, vai esperar sentado. Estuda-se a partir da ação real das suas organizações existentes. Quem está lá dentro, qual é o programa de ação, o que eles estão fazendo, quem que eles apoiam, quem que eles combatem, de onde vem o dinheiro, e assim por diante. Então você tem que começar com um estudo concreto, real das organizações existentes. O discurso pode mudar. Eu já citei aqui o caso do Ernest Laclau, que diz que a propaganda revolucionária inventa a classe que ela representa. Você vê, quando chega a esse ponto, é a mesma coisa dizer, olha, a ideologia não tem importância nenhuma. O que importa é, vamos dizer, a ação real das organizações e, portanto, a propaganda revolucionária. Então, a própria classe social que o partido diz representar é uma invenção, uma criação, né, da propaganda revolucionária. Então é óbvio que você não vai querer entender a ação dessa organização pela propaganda. Tem alguma coisa atrás dela, alguma coisa muito mais fundamental. E nesse sentido organizacional, você vê que nos últimos 60 ou 70 anos vem acontecendo um fenômeno absolutamente extraordinário. O primeiro é a progressiva dissolução de toda e qualquer ortodoxia marxista no movimento comunista. Isso já começa desde os anos 60, 70, você já começa a observar isso aí. Ou seja, o tempo em que a União Soviética editava as tábuas da lei e excomungava os heréticos, como os trotskistas, revisionistas, reformistas, etc., eu acho que esta fase acabou com o advento da guerra. Em 1939 isso já não existia. Isso é importante. Por quê? Porque naquela época Stalin estava entrando na política do Fronte Popular, onde ele esperava angariar o apoio de todas as democracias ocidentais para enfrentar a Alemanha. Então, evidentemente, ele não ia ficar propondo ideais que feriam os interesses das nações ocidentais. Então, até a conversa de socialismo sumiu. Falava-se de democracia, de paz, de liberdade, tá certo? E, sobretudo, de antifascismo. Quer dizer, ao mesmo tempo que Stalin fomentava o crescimento do nazismo na Alemanha, né, fornecendo armas, assistência técnica e deixando o exército alemão treinar dentro do território soviético, que era proibido, ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele fazia a campanha antifascista. Então, a identidade do movimento comunista naquela época chamava-se antifascismo, e mais nada. Isso no mundo inteiro. Então isso quer dizer que a ideia da ortodoxia, que é baixada por um comitê central onissapiente e que excomunga os heréticos, ela acabou antes de começar a guerra, meu Deus do céu. E ainda tem gente pensando nisso até hoje. Então, quer dizer, o sujeito ignora totalmente a história do comunismo, não tem a menor ideia do que seja. Né? Você vê, quando Stalin instruiu o Partido Comunista Americano para que não tentasse organizar a militância proletária, mas que se aproximasse sobretudo dos ricos e do beautiful people, do show business, etc., etc., você verá que distância você estava da ideia de uma ortodoxia comunista baseada na luta de classes e na estatização dos meios de produção.
Então, olha, isso aqui é o mesmo erro que foi cometido por Marco Antônio Villa, que é outro analfabeto. Ah, não tem estatização dos meios de produção, não tem comunismo. Eu digo, hã? Quer dizer, só porque não tem um determinado item no discurso dos caras, então as organizações não existem, as verbas não existem, as ações políticas não existem, as associações, compromissos e alianças não existem, não é isso? O boicote aos adversários não existe e, sobretudo, a conquista do poder não existe. Isso quer dizer que este órgão inexistente, que é o Foro de São Paulo, né, conseguiu, sem existir, ele conseguiu governar uma dúzia de países na América Latina. Enquanto os caras vinham com essa conversa de que não, isso não existe, isso não tem importância. É sempre essa conversa do senta que o leão é manso. Quer dizer, sim, o leão é manso, ele fica manso sobretudo ele comer você, depois dele comer você. Está com a barriguinha cheia, ele fica manso. Então, e esta conversa aqui, isso se repete em tudo quanto é lugar. Aposto que em escola e comando de Estado-Maior já teve 20 idiotas que falaram a mesma coisa para tranquilizar os outros, né? E sem ter informações ao longo de todo esse tempo para saber acompanhar a penetração da esquerda nos meios militares, porque eu não tinha informação nenhuma realmente durante esses 10 anos, a gente vê, pelos frutos conhecereis, quando se proclama abertamente a identidade de propósitos das Forças Armadas e do Foro de São Paulo. Será que precisa ser mais explícito do que isto? Será que alguém ainda vai ficar com complexo do piu-piu, síndrome do piu-piu, dizendo, será que eu vi um gatinho, será que eu não vi um gatinho, será que é, será que não é, será que você não está exagerando? É sempre a mesma conversa de sempre. Então, o que o Brasil vive hoje, vamos dizer, é uma fantasmagoria verbal em cima de uma tragédia. Tragédia que está acontecendo, que parece impossível de deter. E você pergunta, como é que um governo, 1% da população conseguiu sobreviver, sei lá, desde março, sem que nada lhe acontecesse, absolutamente nada. E o pessoal ainda falando em impeachment da presidente, de como se a pessoa da Dilma fosse responsável por tudo isso. Nós sabemos que a Dilma não apita nada, a Dilma é apenas o 10º dedo do Lula. O Lula continuou mandando durante esse tempo todo e agora está mandando mais do que nunca. A Dilma é apenas uma secretária dele. Então você eliminar a secretária para salvar o patrão é tido como salvação nacional, né? E no meio disso você não pense assim que esse besterol, essa ignorância vem da esquerda. Não vem mais. Você pode culpar a esquerda pelo começo do processo. Mas acontece que este negócio do verbalismo, dos chavões, já se incorporou de tal modo na mente do brasileiro que ninguém mais sabe analisar uma situação, ainda quando os dados estão na sua cara, estão na sua frente, né? Então, o problema da destruição da alta cultura no Brasil é o maior dos problemas. Porque se você não tem, se o cérebro não funciona, o resto também não funciona. Será que precisa ser muito inteligente para entender isso, né? Que se um sujeito é burro, pobre, doente, desempregado, bom, se ele não deixar de ser burro primeiro, ele vai continuar sendo todas essas coisas. Não adianta você querer resolver todo o problema para depois botar um pouco de inteligência nele. Esse é um pouco o conceito ornamental da inteligência, né? A inteligência é a cereja do bolo. Quer dizer, depois que você resolveu todos os problemas, se trata de ler uns livrinhos para se tornar inteligente. E, pelo nível de leituras que as pessoas fazem, às vezes vão fazer essa leitura aos 50, 60 anos, né? Porque o sujeito aposentou, ele vai ler um pouquinho, né, para adornar a porca vida dele, né? Você vê como um nível precário, né? Veja, o que esse sujeito diz aqui do Foro de São Paulo? O Foro de São Paulo é uma papagaiada para justificar governos populistas em que grupos políticos se apoderam do poder e, sob a justificativa que precisam, em vez de que precisam conduzir um processo de distribuição da renda da igualdade política, locupletam-se no mais antigo esquema caudilhista. Bom, em primeiro lugar, ele faz isso para justificar que não tem problema nenhum o ministro da Defesa ser um comunista. Isso aí, ele mais adiante ele vai justificar isso aí. Então isso quer dizer o seguinte: não precisamos nos preocupar com o Foro de São Paulo, porque eles não são comunistas, são apenas ladrões, é um bando de ladrões. Então, portanto, não tem perigo as Forças Armadas se submeterem ao comando de um bando de ladrões. Eles não são comunistas, que bom, eles vão só roubar.
O cara diz isso, é isso que ele está dizendo, esse é o raciocínio dele, mas ele não percebe que esse é o raciocínio. Quer dizer, não há perigo para as Forças Armadas porque nós estamos não sob comando de comunistas, mas sob comando de ladrões. Como é que um sujeito que diz que é cientista político, é coronel do exército e fala, né, assim, sem a menor inibição, sem o menor senso de autocrítica, será que eu posso estar errado? Vamos examinar. Não, o cara fala com uma certeza e com uma empáfia monumental. É isso? Ele diz, qualquer pessoa, ele diz, não são comunistas ou qualquer outra lista possível. São estelionatários do poder, querem se transformar em milionários e garantir uma vida plena de luxo. E, bom, eu expliquei já isso essa semana. Falei, existe um movimento comunista internacional que governa Cuba, governa a Venezuela, governa a China, etc, etc, etc. É um movimento poderosíssimo, hoje mais unificado e organizado do que nunca, e mais rico do que nunca. Este sistema, independentemente dos discursos ideológicos que variam de época para época e de lugar para lugar, tem uma unidade, tem uma estratégia unificada, em escala mundial, não só latino-americana, e todo este movimento aceita o seu Lula, o Zé Dirceu, como seus dignos representantes. Se o Lula está fazendo tudo o que ele fez, foi só para se locupletar, sem beneficiar o movimento comunista muito mais, então ele enganou o movimento comunista mundial inteiro. E ele enganou todos os comunistas do mundo e só o seu coronel Marete, seu Marco Antônio Villa, seu Diogo Mainardi, só esses não se deixaram ludibriar pelo Lula. É possível uma coisa dessa? Então vocês estudem história e vejam o seguinte: qual o destino dos oportunistas no movimento comunista? São fuzilados, sempre foram. Ninguém jamais roubou um tostão do movimento comunista sem roubar milhões de tostões para o movimento comunista. Isso sempre foi assim. Quer dizer, é a pergunta que eu faço: será que o movimento que condenou à morte 100 milhões de pessoas vai poupar a vida de vigaristas chinfrins que o roubaram e humilharam perante o mundo inteiro? É concebível uma coisa dessa? É evidente que não. Eu lembrei até o caso do Wilhelm Münzenberg, que era um gênio, que era muito mais esperto do Lula, ele criou todo o sistema de propaganda comunista mundial, e alguém simplesmente lançou a suspeita: o Wilhelm Münzenberg está roubando um pouco de dinheiro aí. Mataram o cara imediatamente, nem esperaram para ver se fez ou não fez. Né? Vocês leem a história dos camaradas que foram grandes financistas, né, do movimento comunista, como Halleck ou Armand Hammer, todos foram fidelíssimos aos interesses do movimento comunista. Cada vez que o Armand Hammer ganhava $10, o movimento comunista ganhava 1.000. E é por isso que ele enriqueceu. E sempre foi assim. Agora, de repente aparece um cara de Garanhuns, um caipira de Garanhuns, engana o movimento comunista inteiro, pega todo o dinheiro para ele, e os caras comunistas continuam aplaudindo, dando prêmio, achando lindo. Mas como pode passar isso na cabeça de uma pessoa de mais de 10 anos de idade? Não pode passar. Então Diogo Mainardi, Mário Sabino, Marco Antônio Villa, esse coronel Marete, todos que estão entrando nisso são analfabetos em matéria de história do comunismo. Eles não sabem nada. Então o que estão expressando é impressões, e às vezes é puro wishful thinking. Eles desejariam que fosse assim. Que se fosse assim seria tudo mais fácil e estaria tudo da mais santa normalidade. Mas se esse pessoal tem razão, então por que os diagnósticos deles, quando viram prognósticos, dão sempre errado? Tudo que eles dizem que vai acontecer não acontece, acontece o contrário. Aposto que este que vos fala vem fazendo prognóstico acertado há 20 anos. É simples, eu sou um cientista político, eles não. Eu entendo disso, eles não. No Brasil não há mais cientistas políticos, só tem gente desse nível aqui. Isso é ciência política no Brasil, essa bobajada. Entendeu? Então, eu acho que a tolerância do público brasileiro com esse tipo de pessoa já foi longe demais. No tempo que eu escrevi o Imbecil Coletivo, eu defini o Imbecil Coletivo como um agrupamento de pessoas que não são pessoalmente imbecis, são pessoas de inteligência normal ou mesmo superior, que por um acordo ideológico tal, se imbecilizam umas às outras. Hoje em dia já não é mais assim, meu Deus do céu. O tempo do imbecil coletivo passou, gente. Agora são imbecis individuais mesmo, são pessoas ineptas. Pessoas que não precisam se imbecilizar, porque já veio imbecilizado do berço.
Né? E são pessoas que não apenas são imbecis e ineptas, mas eles não têm a capacidade de melhorar. Por quê? Porque já estão comprometidos, já têm um nome a zelar, já têm uma posição firmada e já tem um discurso pronto. Ele não vai poder mudar. Ele não vai poder amanhã depois dizer, confesso que eu sou uma besta quadrada, não sei nada, até eu só chutei, né? Mas agora eu vou estudar direitinho. Né? E mesmo assim, quando ele decide estudar, sabe o que ele faz? Ele entra numa faculdade. Ele de 60 anos, agora eu vou me aprimorar intelectualmente, entra numa faculdade para aprender com outro que é mais burro do que ele. Quer dizer, até quando nós vamos aguentar isso aí? Né? Quer dizer, parece assim, o país não tem problemas reais, nós temos espaço para que as pessoas brinquem de ideias, brinquem, joguem, façam jogos de palavras, né? Se agradem umas às outras com chavões e frases feitas. Tem tempo para perder, todo tempo para perder do mundo. Podemos perder tempo indefinidamente no parlamento, na mídia, nas universidades. Tá certo? Nunca discutir um problema real conforme as pessoas o veem. Né? Então, olha, esse seria o teste. Você pega um sujeito qualquer que está falando em público, você pega esse Mário Sérgio Conte, se o Mário Sérgio Conte faça uma análise sociológica da sua pessoa, né? Da onde vem o seu dinheiro, né? O que garante a sua sobrevida profissional, qual o seu grupo de referência, a quem o senhor deve favores, quem o senhor representa. Né? É só fazer essas perguntas para ele, ele não vai poder responder, nem vai poder responder. Por isso que a resposta teria que ser, olha, a minha vida profissional inteira depende do grupo de referência esquerdista ao qual me filiei quando tinha 18 anos de idade e ao qual presto satisfação até hoje. Se eu fizer pipi fora do pinico, eles acabam com a minha carreira. Então eu continuo dizendo aquilo que eles gostam de ouvir. Essa seria a resposta, essa seria a análise sociológica correta. Né? E não há outro meio de você ascender na mídia brasileira. Tá certo? E vocês pensem bem, militares que são pessoas sem muito traquejo social, pessoas tímidas, socialmente tímidas, todos que eu conheci são socialmente tímidos, com exceção do general Leônidas. Né? Qual o impacto da mídia sobre essas pessoas? O impacto é terrível, terrível, totalmente atemorizante, paralisante. Tá certo? E, por exemplo, eu já vi em várias organizações militares, né, eles treinando oficiais para se relacionar com a mídia. Não, nós precisamos ter uma melhor relação com a mídia. Eu digo, bom, a relação que você deve ter com a mídia é processá-la toda vez que ela mente contra você. Você viu aquele caso do Caco Barcelos que eu contei? Um sujeito que denunciou que 2 terroristas tidos como mortos no acidente foram, na realidade, assassinados dentro do quartel do Exército e depois as Forças Armadas simularam um acidente. O Caco Barcelos denunciou isso na Globo, fez uma semana de programa sobre isso, baseado no testemunho de um soldado. Eu contei que eu, quando ouvi a história, achei muito estranho e fui averiguar e descobri que aquele soldado, aquela testemunha, tinha desertado do Exército 6 meses antes dos acontecimentos. Portanto, ele não podia ser testemunha de coisa nenhuma. Este mesmo sujeito, depois de denunciado isso, depois de explicado que a reportagem do Caco Barcelos era uma farsa, este mesmo sujeito foi convidado para repetir tudo na Comissão da Verdade, 10 anos depois. E o Caco Barcelos, graças a essa reportagem furada, ganhou 2 prêmios jornalísticos. Ora, nós estamos brincando, né? Quer dizer, jornalismo agora consiste em inventar historinha para embelezar o seu grupo de referência? Até onde nós vamos tolerar isso aí? Né? Então, tem gente que reclama, mas eu vejo que todas as reações são fracas. Eu nunca vi alguém entrar com uma queixa na delegacia do consumidor para dizer, olha, esse jornal está me enganando. Ele me promete uma coisa, mas ele não cumpre. Né? É fácil você juntar provas disso aí. Essa é a maior reportagem do Caco Barcelos. Né? É o caso de você dar uma queixa na delegacia do consumidor, não só contra o jornal, mas contra as entidades que o premiaram. Quer dizer, isso aí foi uma fraude, e eles estão premiando uma fraude, promovendo como se fosse jornalismo verdadeiro. E eu estou pagando para obter as notícias e estou obtendo a história da carochinha. Né? Agora, quando o Aldo Rebelo chama lá um homem da KGB para ser seu assessor, né, recebendo R$27 mil por mês,
a notícia é a seguinte: é um ex-KGB. Ora, o chefe da KGB, Vladimir Putin, disse: não existe isso de ex-KGB. Nunca ninguém saiu da KGB. Nunca ninguém saiu do serviço secreto cubano ou do serviço secreto chinês. Só sai morto. Ou é uma falsa saída, quer dizer, você faz de conta que você rompeu para você ser um agente infiltrado em outro lugar. Para vocês terem ideia, vamos dizer, da penetração dessas organizações de esquerda, do poder que essas organizações de esquerda têm de montar um cenário fictício para enganar a população inteira, você vê, eu tenho aí um aluno, o Matheus Lacombe, que acabou de descobrir, com documentos e provas, que o movimento separatista do Sul, que é tido como assim, perigo fascista, etc., etc., é fundado por membros do Foro de São Paulo. Exatamente como aqueles movimentos neonazistas que existiam na Alemanha Ocidental, todos montados por gente da KGB, para você criar um fantasma do fascismo e dizer: não, se você não vem com a gente, então você vai para o lado daquele, e aí você vai ter o fascismo, a sangueira, o morticínio, porque o discurso de ódio. Então, é ou o discurso de ódio nazista ou nós. É claro que todo mundo vai escolher nós, né? Então, isso está assim, vai fazer, ora, muito tempo. Desde quando existe esse movimento separatista? Mais de 20 anos. E agora que aparece a informação. Porque ninguém se interessou por averiguar, mas o Matheus Lacombe foi lá. Ele descobriu o registro do cara, a candidatura dele por partido pertencente ao Foro de São Paulo e assim por diante. Então o que é movimento separatista? É uma cortina de fumaça pseudo-nazista feita para enganar a trouxa. Como a KGB sempre fez no mundo. Você vê, quando caiu a União Soviética, onde foram parar os movimentos neonazistas na Alemanha? Eles sumiram. Né? Simplesmente acabou o dinheiro soviético e os caras pararam de fazer. Né? Então, se você acha realmente que se um sujeito não sai pregando a estatização dos meios de produção, ele não é comunista, eu digo, o único comunista que eu vi na vida, então, foi o Betinho, porque o Betinho dizia: olha, eu estou nessas campanhas de caridade, mas não adianta nada, a solução é a estatização dos meios de produção. Foi o único que falou isso ao longo de 50 anos. Era suficientemente bobo, né, para falar uma coisa dessa. De fato, se você sai com a bandeira de estatização dos meios de produção, o seu apoio público vai diminuir muito. Agora, se você fala preservação das riquezas nacionais, defender o capital nacional, né? Você vê o Barbosa Lima Sobrinho, que sempre foi eleito pelos comunistas, sempre, a vida inteira dele, apoio do governador de Pernambuco, depois foi ministro. Qual era a conversa dele? Defesa do capital nacional. A vida inteira. Né? Se você pega a produção da editora Civilização Brasileira, que foi a maior editora comunista que já existiu no Brasil, quantos livros que eles publicaram falam de estatização dos meios de produção? Eu nunca vi nenhum. Claro que eles publicaram Karl Marx. Karl Marx fala de estatização dos meios de produção ao longo de séculos. Publicaram o Capital de Karl Marx, né? O resto é assim, é nacionalismo, é democracia, é anti-imperialismo, é essa conversa. Então, o que esse cara está dizendo é o seguinte: olha, o movimento comunista nunca existiu, nem na União Soviética. Tá certo? Então, agora, essa entidade inexistente domina a China, domina Cuba, domina a Venezuela, domina a Argentina, domina tudo. Então, note bem, não é que eu estou divergindo deste coronel. Se o coronel Manetti está me ouvindo, eu não estou divergindo das suas ideias. Eu estou dizendo que o senhor não tem a mais mínima capacidade para opinar sobre isso. Não é que o senhor está mal informado sobre isso aqui. Não, o senhor não sabe nada. Quer dizer, o homem que tira conclusões factuais de uma definição nominal, tá certo? Ele não tem o princípio básico do raciocínio lógico, nem isso tem. Então, você não está qualificado para ser professor num ginásio, nem numa escola primária. E está aí opinando com base na sua patente e nessa porcaria do seu, né, diploma. É o negócio do